E de onde surgiu esse amor teu? Tu Cara, fala que ama, assim, é legal. eu já me apaixonei por Dublin antes, né? Porque eu fiz o Instagram antes de vir pra cá. Uhum. Eu criei. Na verdade, eu criei em janeiro de 2020 e era pra eu ter vindo aquele ano, só que por causa da pandemia tive que adiar durante meses e meses. E aí eu vim em janeiro do ano passado. E aí eu, quando quero muito uma coisa, quando eu cismo com uma coisa, eu fico obcecada. Então eu tava pesquisando tudo sobre Dublin e a minha mãe, meus amigos não estavam mais aguentando ouvir eu falar daquilo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma página no Instagram pra compartilhar informação e ver quem tá interessado em fazer a mesma coisa que eu e falar sobre o mesmo assunto que eu. E aí, a princípio, eu fiz a página porque eu queria mostrar meu dia a dia. Só que como eu tive que adiar e adiar, eu acabei falando assim, vi um conteúdo na internet, inclusive a história disso é muito louca. Eu vi É a história alguma coisa do tudo de sobre como ficou famoso o Instagram. E aí eu comecei a compartilhar coisas que eu achava legal, tipo, curiosidades, a história da Irlanda. E eu acabei sabendo, tipo, eu sabia tudo. Eu sei a história da Irlanda, eu sei como é que foi separada. Eu sabia, antes de vir pra cá, eu sabia quais eram os pubs mais famosos. Eu já sabia tudo, tipo, eu devorava o assunto. Até porque eu tava na pandemia, no lockdown, não tinha o que fazer. E aí eu comecei a fazer muitos amigos por causa disso. Porque as pessoas vinham conversar comigo. Eu não aparecia muito nos stories antes. Sim. Eu era mais de, assim, de trocar informação, conversar. As pessoas tinham dúvidas, me perguntavam como se eu soubesse muito. Não, sabe o que é o mais engraçado? Eu olhando o Instagram assim, eu falei, mano, ela não bota o rosto dela. E como é que tem 10? Tem quantos seguidores você tem agora? 10 mil e É. pouco. Porque todo mundo fala, não, porque você tem que botar o rosto, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o Não, que. agora eu apareço bastante nos stories. Aham. Mas eu me forço bastante a aparecer também, porque tem dia que, tipo, eu não quero aparecer, eu tô de saco cheio. E eu até falo isso, eu não me considero uma blogueira muito boa, porque tem gente que tem a espontaneidade de mostrar, tipo, o dia a dia, não, tô fazendo isso, aquilo. Eu não, eu falo assim, pô, tem uma coisa interessante pra falar, eu vou lá e gravo story. Eu não fico mostrando meu dia a dia inteiro, eu não tenho paciência pra isso. Mas Vai direto ao ponto, né? Mostra o que. exatamente, o que as pessoas querem saber. Eu não vou ficar falando, tipo, mostrando a maquiagem, a roupa que eu vou usar no dia, se o meu Instagram é sobre Dublin. As pessoas querem saber sobre aquilo. E aí eu fiz a página e eu começou a crescer, tipo, não porque eu tava aparecendo, mas porque as pessoas também estavam entediadas na pandemia e queriam conversar. E aí eu fiz grupos no WhatsApp, acabei fazendo muitos amigos por causa disso. Inclusive, nós somos amigos até hoje, o nosso grupo. E aí eu tive que ir adiando, tipo, era muito louco, porque foi durante o lockdown, então a gente só tinha gente pra conversar sobre aquilo e tava todo muito ansioso. E aí a gente ia vendo, passando o dia de embarque de cada um e a gente não embarcando. E aí o lockdown aumentava, maio aumentava, acabou que ficou um ano nisso, tipo, de adiar. E aí eu decidi que ia vir em janeiro de 2021. Quando chegou em dezembro, teve lockdown de novo. Sim. Aí eu falei, foda-se. Agora eu vou com lockdown ou sem lockdown. Eu não vou mais adiar meu intercâmbio. Eu vou. Só que eu tava com muito medo de ser barrada na imigração. Entendi. Muito. Sério. É porque. Tava na época que tava obrigatório ficar no hotel? Já ou não? Não, eu fui a última estudante a entrar antes de começar essa história de hotel. Pô, E tava é- 2 conto, cara. Pô, muito louco. 2 semanas, 2 conto pra pagar. E aí sei. e o. Tu ficou? Não tive que ficar, por isso que eu não vim. Ah, entendi. Ô, mas que sorte. Ou tu sabia mesmo que. Tu conseguiu calcular mesmo a data pra vir certinho, assim? Não, Antes da. eu tava com isso, tipo, tava lockdown, se eles quisessem, eles podiam ter... Inclusive, aconteceu com outras pessoas, eu entrei em pânico quando eu vi isso, de eles deixarem entrar e falar, você tem 15 dias pra voltar pro seu Brasil, você não vai ficar aqui. E aí... Quem tava falando disso? Aconteceu com umas 2 ou 3 pessoas que eu conhecia, deles chegarem, tipo, do Brasil, passar na imigração, e a imigração falar, por que você veio pra cá se não tá tendo aula? Tipo, se a escola tá fechada. Aí eles falaram, não, porque meu intercâmbio já tava planejado e não sei o quê, mas você vai ter aula online, aula online você não precisa estar aqui. E aí deram 15 dias pra essas pessoas voltarem pro Brasil. Tipo, não deportaram na hora, mas também não deixaram as pessoas ficarem. E aí eu lembro que, assim, foi véspera de Ano Novo, quando eu vi a primeira menina que foi barrada. E aí eu entrei em pânico, eu e minha amiga, a Juliana, a gente veio junto, de Nilópolis. Alô, Nilópolis! E a gente só chorava. Eu passei o Ano Novo de preto, chorando. Eu tava, tipo, de luto eterno. E aí, porque Foi eu mal, ia... tô rindo, mas com respeito. Mas eu passei o Ano Novo chorando, e porque era pra eu viajar no dia 5 de janeiro, e eu recebi essa mensagem, tipo, no dia 31, da menina Caraca, falando que foi barrada. Merda, cara. E aí eu e Juliana, não, a gente vai ou a gente não vai, o que a gente faz? Só que como era feriado, Ano Novo, a gente não tava conseguindo trocar a passagem. E aí foi muita sorte, porque, tipo assim,
no dia 3, a gente precisava fazer o exame do Covid. E aí, dia 3 ou dia 4? Era dia 3, porque era 72 horas antes, no máximo, né? E aí, a gente já tinha marcado pra fazer o exame de Covid, sei lá, meio-dia. Quando foi 11 horas, um menino mandou mensagem assim pra Juliana. Juliana, eu consegui entrar. A imigração não me barrou. E aí, eu tava dormindo, a gente já tinha desistido de ir, de falar assim, a gente não vai, vamos trocar passagem, esperar segunda-feira pra trocar passagem, porque tava tudo fechado. E aí, ela falou, me ligou, tipo, desesperada, eu não tava atendendo. A minha mãe não queria que eu viesse. Sério? A minha mãe não queria de jeito nenhum que eu viesse pra cá, depois eu explico por quê. Uhum. E aí, a Juliana ligou pra minha mãe e falou, ela tá acordada? Ela, não, acorda ela pra mim. Aí ela falou, Jéssica, ele entrou, a gente vai fazer esse exame do Covid porque a gente vai. Uhum. Aí a minha mãe, se eu soubesse, eu não tinha te acordado. Caraca, nesse nível? Né? E aí, tipo, o laboratório ia fechar meio-dia. Uhum. A gente, eram 11 horas da manhã, eu saí de casa, tipo, toda bagunçada. Tu morava onde lá? Em Nilópolis? Ah, não. Confundi. Pensei que tu tinha... Sempre foi de Nilópolis mesmo. Sempre fui de Tá. Nilópolis, infelizmente. E aí a gente... Que vai ser? Ai, Irmão, gente, ela é cria do bagulho, ela tem prioridade pra falar. Desculpa, meus contemporâneos, mas... É contemporâneo? Você fala? Conterrâneos. Contemporâneo Também é maneiro. Contemporâneo é outra coisa. Pô, vou usar essa. Meus contemporâneos. Não, gostei. Enfim. Aí a gente tinha que chegar no laboratório antes de meio-dia. A gente saiu correndo sem comer, sem nada. Chegamos no laboratório pra fazer o teste. Eu nervosa, não sabia nem responder meu nome mais pra mulher, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí a gente resolveu embarcar. Eu vim rezando do Brasil até aqui, porque eu tava com muito medo da imigração. Eu tava com muito medo de me mandarem pra casa. E com razão, porque a gente ficou 1 hora na imigração. E tipo assim, a Juliana deu sorte, porque tava comigo, porque eu vim com inglês intermediário. Uhum. Ela veio sem inglês nenhum, e aí eu arrastei ela, a gente foi junto pro mesmo guichê. A mulher simplesmente fazia a mesma pergunta várias vezes pra ver se eu não ia me contradizer. E ela perguntava, a escola não te avisou que você não ia ter aula? Eu falei, avisou que eu não ia ter aula presencial, que eu ia ter aula online, mas ela não avisou que eu não podia vir. Aí ela, mas você tem onde ficar? Eu falei, tenho. Ela falou, mas você... Pra que você tá aqui se você vai estar online, não sei o quê? Eu falei, mas em janeiro, não vai acabar dia 31 de janeiro o lockdown? Acabou que durou 4 meses o lockdown, mas teoricamente era só até dia 31 de janeiro. E as minhas aulas estavam programadas pro dia 20 e pouco. Eu falei, eu só vou perder uma semana de aula. Então, tipo, eu desenrolei muito com a mulher na imigração. Cria, né? Pô, é cria. E aí... Cria de Nilópolis aí. Ela chamou outro cara, tipo, foram 2. A gente a gente já tem medo de uma pessoa na imigração, imagina os 2. Caralho, e aí eles merda. começaram a conversar entre si. E aí eu ouvi eles falando, a gente tem que mandar um e-mail sério agora para todas as escolas e falar que os estudantes não podem mais vir. E aí não deu outra, nós fomos as 2 últimas a entrarem. Depois disso, eles mandaram e-mail para todo mundo, falando ninguém entra mais na Irlanda. E aí foi abrir só depois com a história do hotel. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast. E para você assistir esse episódio na íntegra, o link tá bem aqui na descrição desse vídeo. E para saber mais sobre o Talkando Podcast, basta acessar talkandopodcast.com, que lá tem todas as informações. E também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube aqui. Falou? Valeu!